Shabbat Shalom, Shalom, Shalom. Louvamos e bendizemos a Hashem. Hoje nós estamos pelo calendário gregoriano no dia 5 de dezembro do ano 2020 e pelo calendário judaico nós estamos no dia 19 do mês de Kislev do ano 5781. Louvamos a Hashem que nós estamos encerrando no dia de hoje a nossa oitava parashá de nome Vaishilach, que significa e ele enviou. E hoje nós temos a nossa sétima aliá, sétima chamada à leitura da Torá, bem como temos o nosso maftir, que é a leitura final da parashá. O início dessa parashá nós tivemos ali no capítulo 32, verso 11 e 12, que diz assim: Yaakov dizendo ao Eterno na sua prece: Não sou digno da menor de todas as misericórdias e de toda a tua fidelidade para com teu servo, porque apenas com meu cajado passei este Iarden na ida, e agora volto dividido em 2 acampamentos. Livra-me, rogo, da mão de meu irmão Esav, porque eu o temo. Talvez ele venha e me fira, e a mãe com os seus filhos. Nessa expressão de Yaakov, ele está rogando ao Eterno realmente a sua proteção segundo a sua promessa, para que ele possa ser protegido e assim possa seguir em direção ao que ele prometeu, o Eterno, e ao que o próprio Yaakov prometeu. Então, essa passagem de Bereshit, capítulo 32, e verso 11 e 12, há um cântico muito bonito que fala sobre isso daí. Vamos lá. Katonti chama. Esse cântico é o verso 11 e 12 de Bereshit, capítulo 32. Bereshit, Gênesis 32, 11 e 12. Yaakov diz: não sou digno de tanta misericórdia que tu tens para comigo. Saí apenas com o cajado e agora volto com 2 acampamentos e com as minhas esposas e os meus filhos. O Eterno usa de todas as suas misericórdias e de toda a sua verdade para com o seu servo.
Com meu cajado passei este Iarden, Jordão. Agora estou sobre 2 acampamentos. Livra-me agora das mãos de meu irmão. Shalom, shalom, Cícero Lopes, Bebedouros, Gil Martinez, Pirajuí, shalom, shalom, Luiz Ribeiro, Baruch Hashem, Maria Luísa, Palmas, Tocantins, Vânia Branco, Ipatinga, Minas, Cícero Bebedouro, São Paulo, perto de Barretos, positivo. A Luciana Marília, a Diná Paglace Marmol, Pirajuí, o Vinícius Costa, Ribeirão Preto, São Paulo. Vão colocando o nome e a cidade onde vocês estão. Berenice Altafini, Campo Grande, né? Mato Grosso do Sul. Umiko Haime Haime. Todas as misericórdias do Eterno são verdades, né? Então, que nós possamos aí cada dia mais estarmos firmados nas misericórdias do Eterno, porque as misericórdias do Eterno são verdades absolutas que permanecem para sempre, né? Então, bendizemos a Hashem, que nós estamos aqui em A Tarde com a Torá. Louvamos a Hashem pela misericórdia de podermos estar juntos aqui, né? E bendizer a Hashem pela sua grande compaixão para conosco, né? Então louvamos ao Eterno e vamos hoje para o encerramento da nossa Parashá, e dessa forma nós temos aí então a graça bendita de Hashem de podermos como que se fala, de fazermos essa grande sala de estudos da Torá, onde nós nos reunimos, uma sala que não tem limites, dimensões, as suas dimensões são incontáveis, o número dos alunos são incontáveis, porque à medida que os alunos vão entrando, nós podemos aí estarmos na graça bendita de Hashem, para que juntos possamos aí falarmos da graça da Torá. Tudo, né, está afirmado na Torá, ok? Desculpe aí, tem várias pessoas que infelizmente eu não falei o nome de todas, porque não me apareceu aqui no visor, ok? Mas teve aí apareceu aí o nome de uma pessoa e diz primo. Eu não sei se foi para comigo ou não, mas se porventura for comigo, por favor, repetir para que eu possa saber aí se é comigo, para que eu possa saber quem é, ok? Amém. Luiz Ribeiro, né, Itaquera, se eu não me engano. Shalom para você, Luiz Ribeiro, e toda a sua família. O nosso encontro diário em A Tarde com a Torá, temos o compromisso de trazer a você a luz da Torá e a água pura, limpa da Torá. Tá. Silvana Peixoto, de Garça, né? A filha da tia Amália. Silvana, depois eu vou entrar em contato contigo aí no PV, que faz tempo que eu estou querendo entrar em contato com vocês e me desculpe, mas não consegui achar um meio de poder entrar em contato. Mas, amém. E a tia Amália, como que está? Vamos aí entrar em contato contigo, ok, Silvana? Silvana Peixoto de Garça, interior de São Paulo.
Baruch Hashem. Então, amados, nós temos aí diante de nós o compromisso de trazer a Torá, a luz da Torá, bem como trazermos a água límpida da Torá. Então, como nós acabamos aqui de ver, né, nesse cântico, em que Yaakov, que foi o princípio dessa nossa oitava paraxá, Vaishilach, e ele enviou, no sentido de nós podermos realmente reconhecermos, através do nosso patriarca Yaakov, quando ele disse ao Eterno, antes de encontrar-se com seu irmão Esav, e ele disse, não sou digno de tantas misericórdias que o Senhor tem dispensado em meu favor, porque quando saí daqui, eu saí apenas com meu cajado e a roupa do corpo, e fui para a casa de Lavã, o meu tio sogro, e ali eu conquistei, né, uma família, e essa família veio agora com 11 filhos. Beniamim ainda não tinha nascido, e dessa forma Yaakov estava aí pela promessa divina formando a grande família de Israel, a grande família judaica, as 12 tribos de Israel. E ele diz, não sou merecedor de tanta misericórdia, mas acima de tudo que nós possamos realmente reconhecer a misericórdia do Eterno, reconhecermos que realmente Ele é bondoso. Então, firmado nisso, Yaakov ele pede para que o Eterno lhe conceda a proteção contra o seu irmão perverso, que o objetivo dele era de matá-lo e matar toda a sua família. Então, no final ele diz, né, as tuas misericórdias são verdade. Então, as misericórdias do Eterno, tudo passa, mas as misericórdias do Eterno prevalecem sem sombra de dúvidas quanto a isso aí, ok? Eu quero repetir para vocês no dia de hoje a palavra do nosso Rebbe, Menachem Mendel, no sentido de gotas de sabedoria, que ontem a gravação não ficou boa e também não saiu muito legal o áudio, né, dessa gota de sabedoria. Então o título diz, o mundo todo é meu mestre. O Baal Shem Tov ensinou que em tudo que uma pessoa vê ou ouve neste mundo, ela tem de encontrar uma lição sobre como o homem deve servir a Deus. Na verdade, esse é todo o significado do serviço a Deus. Provavelmente, essa era a abertura mais comum dos discursos do Rebbe. Afinal, o tzadik não vê o mundo, ele só vê e ouve Deus a ensiná-lo. Se nós queremos realmente termos a verdadeira sabedoria e encontrarmos no nosso dia a dia a razão do nosso viver e o porquê que nós estamos aqui, nós não podemos, em hipótese alguma, olharmos para o mundo de forma natural, você olhando para o mundo do jeito que ele está, do jeito que ele é. Mas como o Rebbe diz, ver e ouvir Deus nos ensinando no nosso dia a dia, certo? Então, portanto, quando você olha para o mundo, olha ao seu redor, olha as coisas que estão acontecendo, não olhe diretamente com uma visão, pode fechar a porta aí, não olhe como uma visão simplória, mas procure sem sombra de dúvidas olhar de uma forma em que Deus está falando com você e Deus está te ensinando alguma coisa. Dessa forma, nós nos tornamos realmente a semelhança de Yaakov, nós nos tornamos fortes na nossa caminhada, na nossa jornada, e nós vamos sempre seguir os conselhos de Deus. Então é importante nós estarmos olhando dessa forma. Então, à medida que você não olha de forma simplória para o mundo, você também deixa de ser contaminado ou subjugado pelas forças negativas que no mundo estão em ação. Mas quando você olha de outra forma, olha de forma positiva, o que Deus
realmente está me ensinando. É isso que eu quero aprender. Então você vai pelo lado positivo, pelo lado da promessa divina, e então você, a sua casa, a sua família, né, vão seguir firmes em frente, porque as misericórdias do Eterno são verdades e elas são absolutas, ok? Silvana, sentimentos aí pela tia Amália, né? Depois nós vamos entrar em contato contigo aí. Então, vamos para os dados históricos do dia de hoje. Os dados históricos para o dia de hoje. Hoje é dia 19 do mês de Kislev, do ano 5781. Hoje na história judaica. O falecimento do Magide de Meseritir, em 1772, da nossa Era Comum. O Rabi Doveber, conhecido como Magide de Meserit, foi o discípulo e sucessor do fundador do Hassidismo, do Rabi Israel Baal Shem Tov. O Rabi Doveber liderou o movimento hassídico de 1761 até o seu falecimento no dia 10 de Kislev de 1772. Hoje, dia 19 de Kislev, nós temos aí também o nascimento de Rebbetzin Menucha Rachel, 1798. No mesmo dia em que o Rabi Sheneuer Zalman foi libertado da prisão, nasceu-lhe uma neta, filha de seu filho Rabi Doveber e de sua esposa Rebbetzin Sheina. A menina recebeu o nome de Menucha Rachel. Menucha significa tranquilidade. Rachel era o nome de uma filha do Rabi Sheneuer Zalman, que faleceu ainda jovem. Em 1845, Rebbetzin Menucha Rachel realizou o desejo de toda a sua vida, morar na Terra Santa. Se estabeleceram em Hebron, quando ela e o marido, o Rabi Yaakov Kulin Islonim, falecido em 1857, lideraram um grupo de Hassidim, famosa por sua sabedoria, piedade e erudição. Ela atuou como matriarca da comunidade hassídica em Hebron até o seu falecimento aos 90 anos de idade, em 1888, né? Hoje também, se começa um novo ciclo do estudo diário do Tânia, né? Que foi a obra máxima ou magna do Rabi Sheneuer Zalman, ok? Então hoje também começa o novo ciclo dos estudos diários do Tânia. O foco maior no dia de hoje, 19 de Kislev, é exatamente a libertação do Rabi Sheneuer Zalman de Liad. 19 de Kislev do ano 1798 do calendário gregoriano e pelo calendário judaico 5559, o Rabi Sheneuer Zalman de Liad, importante discípulo do Rabi Doveber de Meserit e fundador do Hassidismo, foi libertado de seu encarceramento na fortaleza de Pedro e Paulo, em São Petersburgo, onde foi mantido por 52 dias, sob acusações de que seus ensinamentos ameaçavam a autoridade imperial do czar. Mais que uma libertação pessoal, esse foi um divisor de águas na história do Hassidismo, introduzindo uma nova era na revelação da alma interior da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, sendo celebrado até hoje como o Rosh Hashanah da Hassidut. E portanto essa data também no campo do Hassidismo, né? É um Yom Tov, né? É um dia especial, é uma festividade universal, e o Hassidismo hoje está nos quadrantes da terra, comemorando a libertação do Rabi Sheneuer Zalman de Liad.
Hoje, né, na data de hoje, 5.781, faz 222 anos que o judaísmo mundial tem essa festividade, a comemoração conhecida como Yud Tet Kislev, 19 de Kislev. Celebra a libertação do cárcere do primeiro Rebbe dos Hassidim de Chabad. Ficou preso por 52 a 53 dias e nesse dia ele foi então posto em liberdade. O aprisionamento e libertação do Rebbe, além de serem uma manifestação da providência divina específica, certamente também são uma indicação geral no que concerne as maneiras da avodá, do serviço ao Eterno. Com certeza, além de qualquer sombra de dúvida, está claramente compreendido por toda pessoa sensata que a prisão e a libertação do Rebbe fazem parte daqueles eventos divinos maravilhosos que ocorrem aos judeus em decorrência dos quais a boa sorte sorri a todo Israel. Faz mais de 200 anos que, com a graça de Deus, os ensinamentos do Hassidismo, Chabad, foram revelados. A essência dos ensinamentos do Hassidismo, Chabad, é a dominação da matéria, por meio da mente prevalecendo sobre o coração. O intelecto, ele canaliza e corrige as emoções, os traços do coração. Aqui o Hassidismo, ele traz de uma forma muito espetacular, profunda, elevada, em que os seus ensinamentos faz com que o intelecto, ele realmente se prevaleça sobre o coração. Provérbios nos fala em várias passagens lá, que enganoso é o coração. E aqueles que confiam no coração, nas emoções do coração, eles acabam se enganando muitas vezes. Então por isso que é necessário que o intelecto, né, a inteligência, a nossa alma, a razão, ela venha realmente ser algo fundamental para o nosso dia a dia. Todos nós conhecemos aquela famosa expressão, né? A razão antes da emoção, né? Porque a emoção, ela é um rio turbulento, porque ao mesmo tempo em que é um rio calmo, ele torna imediatamente, repentinamente, ele torna com que as suas correntezas se tornem mais violentas, mais fortes. E chega a um ponto em que essas correntezas mais fortes, mais abruptas, mais violentas, elas acabam desencadeando em uma grande cachoeira, né? Então, as emoções, elas são volúveis. Então, por isso que é importante que o nosso intelecto, a nossa alma, a nossa razão, ela venha canalizar e corrigir as emoções, né? Então, você, falando sobre emoções, uma pessoa que é dominado pelo coração, dominado pelas emoções, ao mesmo tempo em que ela tem uma grande bondade, repentinamente ela tem uma grande raiva. Por quê? Porque enganoso é o coração. Quando nós temos nos próprios provérbios, né, onde temos ali a exortação em que a expressão diz, dá-me, filho meu, o teu coração, dá-me, filho meu. É uma expressão que o proverbista usa através de que Deus esteja falando em cada um dos nossos corações, em cada uma das nossas vidas, dizendo que o nosso coração seja entregue completamente a Deus, para que Ele possa realmente trabalhar o nosso intelecto, a nossa razão, a nossa alma divina, e fazer canalizar com que os nossos corações, as nossas emoções, possam verdadeiramente serem trilhados no caminho da verdade, para que as emoções não virem paixões desenfreadas, e aí, né, aquela questão, né, hoje eu amanheci no Monte das Oliveiras, né, no Monte das Orações, né,
De repente, no meio do dia, alguma coisa acontece, essa aparente monte das oliveiras acaba virando, né, o vale da sombra da morte, com emoções fortes, pesadas, negativas e etc. e tal. Então é nesse sentido que o hassidismo, né, vem trazer para nós, onde nós precisamos realmente estarmos aí cada dia mais fazendo com que a nossa razão, a nossa alma, o nosso intelecto esteja aí coordenando as nossas emoções, os nossos corações na jornada, no caminho da verdade, junto à Torá, ok? Só um pequeno exemplo, como vamos ver mais para frente, um momento em que Moshe, ele deixou com que as emoções do seu coração o dominassem, e ele perdeu a razão, né? Por isso que se fala no dito popular, né? Quando as emoções falam mais forte, você perde a razão, né? Então, no momento em que Moisés ele se deixou dominar pelas emoções, em vez de ele falar com a rocha, que foi a ordem divina, para ele falar com a rocha, não era para ele tocar com o cajado na rocha para que ela desse água. Era um momento muito precioso na vida do povo de Israel. O povo de Israel precisava se desvencilhar completamente de toda e qualquer idolatria, até mesmo da idolatria do cajado de Moisés. Então, naquele momento, Deus disse a Moisés: fale com a rocha e brotará água. Mas ele deixou-se levar pelas emoções, porque o povo estava ali rebelde, e nesse momento que ele se deixou levar pelas emoções, em vez de ele falar com a rocha, ele bateu, ele agrediu a rocha, porque ele se deixou levar pela ira daquele momento. E foi por causa disso que ele não entrou na terra prometida, né? Então é exatamente isso. Quando as emoções dominam, você perde a razão, né? Então, portanto, é nesse sentido que o hassidismo vem falar para nós. Não é uma questão de nós nos tornarmos frios, calculistas, em absoluto. É realmente a razão trazendo para conosco a verdade da Torá. Deus é um e único, indivisível e incorpóreo. Ele não nasceu, não morreu, ele não é homem nem filho do homem. Ele não tem princípio nem fim, porque ele é insofre ou infinito. Então a razão, ela nos traz essa verdade, e essa verdade ela coordena as nossas emoções, que retribuímos a Deus com amor sincero, verdadeiro, um amor autêntico, transparente, certo? E nós vamos vivendo dessa forma. Então, por isso, sem sombra de dúvidas, é nesse sentido em que o hassidismo traz para nós, né? Que é o quê? Quem eu sou? Qual é a minha fé? Quem é o meu Deus? É você conhecendo realidades, verdades, pela razão, que vai fazer com que as suas emoções elas sejam maduras e elevadas, e elas não sejam levianas e baixas, que uma hora, né, é uma coisa, outra hora é outra coisa. Então é nesse sentido que o hassidismo vem trazer para nós o ensinamento e o aprendizado de todas as coisas pertinentes à verdade da Torá, que sempre vai prevalecer, ok? Então, dessa forma, hoje, 19 de Kislev, o nosso Rabi Sheneuer Zalman de Liad foi posto em liberdade, e desde então é comemorado esse dia como um dia de elevação dentro do hassidismo. É conhecido como se fosse um Rosh Hashanah, que nós conhecemos muito bem, mas é um Rosh Hashanah, um ano novo dentro do hassidismo, porque a partir daí houve uma divisória de águas, trazendo plenamente e mais elevado, mais transparente, mais claro a luz dos ensinamentos através do hassidismo, ok? Bom, vamos então para a nossa sétima aliá, que está no livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 36, e a partir do versículo 20, e vamos até o versículo 39.
e depois vamos ter o Mafitir, a leitura final da Parashá, que vai do versículo 40 até o 43, e aí nós estaremos encerrando então a nossa 8ª Parashá. Leitura da Torá com comentários de Rashi. Versículo 20. Esses são os filhos de Seir, o Oreu, os habitantes originais da terra de Seir, que a ocupavam antes de serem expulsos por Esav e sua família: Lotã, Shoval, Sivon e Aná, Dishon, Etzer e Dishan. Esses eram os chefes tribais dos Oreus entre os filhos de Seir em Edom. Os filhos de Lotã eram Hori e Reimam, e a meia-irmã de Lotã era Timná, filha ilegítima de Elifaz, filho de Esav, com a mulher de Seir. Esses são os filhos de Shoval: Alvan, Manachate, Eival, Shefo e Onam. E esses são os filhos de Sivon: Aiá, de sua mulher, e Aná, de sua própria mãe. Depois de gerar Aná com a própria mãe de Sivon, gerou o Rolivamá, anos mais tarde, com a mulher de Aná, isso é, com a sua própria nora. Foi Aná que descobriu como criar mulas no deserto, quando cuidava dos jumentos para Sivon, seu pai, cruzando cavalos com jumentas e jumentos com éguas. Como ele próprio era resultante de uma união ilícita, não tinha escrúpulo em criar produtos semelhantes do mundo animal, cruzando espécies diferentes, o que é proibido pela Torá. Esses são os filhos de Aná, seu filho Dishon e sua enteada Orlivamá, filha de mulher de Aná, com o pai dele Sivon. Esses são os filhos de Dishon: Remdan, Eshban, Itram e Queram. Esses são os filhos de Etzer: Bilehan, Zaavan e Acam. Esses são os filhos de Dishan: Utsi e Aran. Esses são os chefes tribais dos Oreus: o chefe Lotã, o chefe Shoval, e o chefe de Sivon e o chefe Aná. O chefe Dishon, o chefe Etzer, o chefe Dishan. Esses são os chefes tribais dos Oreus, enumerados chefe por chefe na terra de Seir. A partir do versículo 31, os reis de Edom. Conforme relatado acima, Edsarraque abençoou Jacob e sua descendência para ser senhor de seus irmãos, isto é, de Esav e sua descendência. E disse a Esav que ele e sua descendência serviria a Jacob e sua descendência. A Torá descreve agora como essa bênção estava vigente, mesmo quando os descendentes de Esav pareciam ser uma nação independente e autônoma. Esses são os 8 reis que reinaram sobre os descendentes de Esav. Esse reino nunca foi uma autêntica monarquia edomita, pois os edomitas não conseguiam unir-se sob um governante deles mesmos. Tinham de convidar estrangeiros a atuar como reis, e esses reis reinaram apenas em Edom, jamais tendo conquistado outros países e dominado os descendentes de Jacob. Mesmo esses pseudo-reino só existiu antes que um rei reinasse sobre os descendentes de Israel. A Torá profeticamente faz alusão ao ponto de que, assim que os israelitas estabelecessem seu próprio reino, não mais haveria reis edomitas. Realmente, o primeiro rei israelita, Shaul, conquistou esse pseudo-reino de Edom, e os judeus, por fim, apontaram um dirigente para governá-lo em nome deles. Essa vassalagem continuou durante o reinado de 8 reis israelitas consecutivos, o que eliminou qualquer reivindicação de governo monárquico que os edomitas pudessem fazer em virtude de terem possuído 8 reis próprios. Logo, mesmo quando os edomitas mais tarde obtiveram independência e designaram reis para si,
eles não eram verdadeiros reis. Bela, filho de Beor, tornou-se rei de Edom, e o nome de sua cidade, isto é, de onde ele vinha, era de Nehavá. Bela morreu, sucedeu o rei Iovave, filho de Zerah, que era de Botserá, uma cidade moabita. Esse Zerah não era o mesmo que foi mencionado acima como neto de Esav. Iovave morreu e sucedeu como rei Rusham, que era da terra dos Teimanitas. Rusham morreu e sucedeu como rei Hadad, filho de Bedad, que derrotou Midian no campo de Moabe, quando Midian e Moabe guerrearam um contra o outro. Edom, sob o comando de Hadad, auxiliou Moabe. O nome de sua cidade, isto é, de onde ele vinha, era Avite. Hadad morreu e sucedeu como rei Samilá, que era de Masrecá. Samilá morreu e sucedeu o rei como rei Saul, que era de Rehovote, no rio. Shaul morreu e sucedeu como rei Baal-Hanan, filho de Arbor. Baal-Hanan, filho de Arbor, morreu e sucedeu como rei Hadar, e o nome de sua cidade, de onde ele vinha, era Pau. O nome de sua mulher era Meheitavel, filha de Matrate, porque Matrate era tão rico que considerava até o ouro praticamente sem valor, de tão rico que ele era. Meheitavel também era conhecida como filha de Mei-Zahav, o que que significa, o que é que vale o ouro? Aqui encerramos a 7ª aliá. Vamos agora para o Mafitir, que é a leitura final da Parashá, a partir do versículo 40 ao 43. Nenhum dos reis mencionados acima conseguiu estabelecer uma monarquia hereditária. Depois que Adar morreu, os edomitas desistiram de organizar-se sobre uma monarquia forte, centralizada, e se separaram em 11 grupos tribais. Esses são os nomes dos chefes tribais de Esav. Nós estamos lendo aqui a descendência de Esav, e às vezes você está ouvindo, e às vezes você pensa assim, para que tudo isso? Né? Esse monte de nome, rei que não é rei, povo que não é povo, reis que não conseguiram formar uma hereditariedade de reis, os edomitas que não conseguiram fazer reis para si mesmos, chamava estrangeiro para serem os seus reis, etc. e tal. Agora, na nossa leitura final, preste atenção aonde vamos chegar com tudo isso. E você vai ver como que tem ligação com os dias de hoje, ok? Então, não esqueça aquilo que os nossos sábios dizem. Na Torá não existe nada por acaso. O que está na Torá, tudo tem sentido, tudo tem razão de ser, tudo tem fundamento. Preste atenção aonde vamos chegar nessa leitura final da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, o final da nossa 8ª Parashá. Versículo 40. Nenhum dos reis mencionados acima conseguiu estabelecer uma monarquia hereditária. Depois que Adar morreu, os edomitas desistiram de organizar-se sobre uma monarquia forte, centralizada, e separaram em 11 grupos tribais. Esses são os nomes dos chefes tribais de Esav. Não esqueçam que Esaú, ele foi identificado como Edom, e a sua descendência é uma realidade até os dias de hoje. Quem são da descendência de Esav? Continuando, esses são os nomes dos chefes tribais de Esav, que governaram os descendentes de Esav, após a morte do seu último rei, Hadar. Segundo os nomes de suas famílias e regiões, o chefe da tribo de Timná, o chefe da tribo de Alvá,
o chefe da tribo de Ietete, o chefe da tribo de Oholivamá, e o chefe da tribo de Elá, o chefe da tribo de Pinom, o chefe da tribo de Kenaz, o chefe da tribo de Teimã, o chefe da tribo de Mivitzar, o chefe da tribo de Magdiel e o chefe da tribo de Irã. Esses são os chefes tribais de Edom, ou seja, de Esav, o primogenitor dos edomitas, segundo os seus assentamentos nas terras que possuíam. Os descendentes de Edom estão registrados nos anais da história e, portanto, não podem negar o que a história registra, ok? Então, encerrando aqui o Mafitira, a leitura final da nossa Parashá, antes de nós entrarmos no detalhe chave desse encerramento, nós queremos aqui falar para você sobre, primeiro, sobre a questão, o porquê falarmos, da questão, porque que a Torá traz a relação dos descendentes de Esav. No princípio da história da humanidade, a Torá enumera a genealogia de todas as gerações, listando seus nomes, sem contudo dar detalhes algum. 10 gerações de Adão até Noar. 10 gerações de Noar até Avraham. Assim que chegamos à época de Avraham, a Torá o descreve extensamente, pois Avraham é a gema pela qual a areia foi peneirada. Por isso o livro de Bereshit estende-se detalhadamente sobre a história ou as histórias com H maiúsculo de Avraham, Isaac e Yaakov, que constitui o propósito para o qual o mundo foi criado. Ou seja, sem Avraham, Isaac e Yaakov, os 3 patriarcas, se eles não existissem, não haveria razão de um mundo existir. Ou seja, falando um pouquinho mais profundo, vamos lá? Sem eles, não haveria o povo judeu. Sem o povo judeu, não haveria a Torá. E sem os patriarcas, sem os judeus e sem a Torá, o mundo, o universo não existiria. Ponto final. Por isso que o povo judeu foi, é e sempre será a menina dos olhos de Deus. Ninguém pode mudar isso. Nenhum ser humano pode mudar isso. Nenhum movimento religioso pode mudar isso. Por mais que tentem, através dos milênios, não conseguiram, porque é a menina dos olhos de Deus. Você vai tocar nos olhos de Deus? Ou seja, a realidade é esta. Os patriarcas, o povo judeu, a Torá, sem isto, não existiria o universo. Não existiria você e eu. Mas porque eles existiram, e como diz a sabedoria judaica, os tzadikim, os justos, eles não morrem, eles ficam temporariamente ausentes das vistas físicas deste mundo inferior, deste mundo materialista, físico. Temporariamente, eles estão ausentes aos olhos deste mundo. Então, Avraham, Isaac e Yaakov, mais explicitamente, eles não estão mortos, eles não morreram. Estão ausentes fisicamente, temporariamente. Procure entender isso. E dessa forma, o que significa? Os milênios se passaram, grandes perseguições houveram sobre os descendentes de Avraham, Isaac e Yaakov, mas não conseguiram apagá-los da face da terra.
não conseguiram vaporizá-los. Estão presentes entre as nações. Israel está presente entre as nações. E o Mashiach, ele se revelará não em Roma, não em Meca, não em qualquer outro país. Ele se revelará, se manifestará em Jerusalém. E vai se cumprir a profecia explícita do profeta Isaías, né, onde fala lá de Jerusalém sairá a Torá para as nações. De Jerusalém sairá a palavra da Torá para as nações. E aí se cumprirá nos dias de Mashiach. Nos dias de Mashiach se cumprirá a grande profecia que diz: e toda a terra se encherá do conhecimento do verdadeiro e único Deus. Ando dizendo por aí que a terra está cheia do conhecimento de Deus. Não se engane, essa profecia ainda não se cumpriu. Os religiosos por aí afora tentam mudar a profecia, mas a profecia foi dada pelo Todo-Poderoso, pelo Eterno. E Deus não é homem, nem filho do homem. Ele não se encarnou à semelhança de um humano para revelar-se, como dizem por aí, como salvador da pátria. Revelar-se como aquele que fez tudo por você, cumpriu tudo por você, e você não precisa fazer mais nada. De graça recebesse a salvação, de graça vai alcançar. Diz o ditado popular que de graça nem relógio trabalha. E você vai acreditar numa falácia dessa? Não, não é assim não. Deus, ele é tão maravilhoso que ele não tirou de cada um de nós o mérito de podermos nos esforçarmos, de podermos lutar, trabalhar para conquistarmos vitórias, para conquistarmos o favor de Deus, para termos méritos, para que Ele se agracie de cada um de nós e nos abençoe e conduza-nos sempre pela sua destra a Jerusalém, de onde sairá a Torá para as nações nos dias de Mashiach, e toda a terra se encherá do conhecimento de Deus. Então isso é importante você se focar, ok? Então dessa forma, né, sob essa mesma ótica, a Torá lista brevemente os descendentes de Esav. Aí ó, vamos lá, os descendentes de Esav, sem entrar em detalhes. Por isso que você está ouvindo aqui a descendência de Esav sem entrar em detalhes, para demonstrar o desgosto de Deus com eles, por causa da perversidade de Esav, que seguiu toda a sua descendência. O ódio de Esav contra Jacove, o seu irmão, se estendeu por todas as suas gerações, sua descendência, até os dias de hoje. Já vamos ver daqui a pouco. A Torá continua então a descrição completa e minuciosa das vidas dos filhos de Jacove, a partir agora da próxima paraxá. A nossa próxima paraxá agora é Vayeshev, que é a nossa nona paraxá. E Vayeshev significa e ele habitou. Aqui nós vamos começar a adentrar nos detalhes da descendência de Jacove. E por que vamos entrar detalhes na descendência de Jacove? Porque Deus se alegrou de Jacove e a sua descendência. Resumindo, até os dias de hoje, os judeus. Ok? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, antes de encerrarmos o Mafitir, ainda não encerramos a palavra-chave de Mafitir. A questão da descendência de Esav, aquela
palavrinha-chave, aquela raizinha que você vai entender o ódio de Esav para com Yaakov até os dias de hoje. A segunda questão importantíssima nos fala sobre a morte de Rachel ao dar à luz a Binyamin, né? Então, os sábios nos dizem que Yaakov e a sua família continuaram viajando, já estavam indo em direção a Hebron, onde morava Isaac, e Rachel deu à luz ao seu segundo filho, Benjamim. Rachel o chamou de Ben-Oni, que significa filho de minha dor, porque ela sofreu muito para dar à luz a ele e as suas duas irmãs gêmeas. Portanto, Rachel estava grávida de trigêmeos, um menino e duas meninas. E a dor foi muito grande, o parto foi muito trabalhoso, e Rachel, a grande amada de Yaakov, veio a falecer nessa oportunidade. E por isso ela chamou Ben-Oni, filho da minha dor, porque ela sentiu que ela estava morrendo. Mas Yaakov trocou o nome do bebê para Binyamin, que significa filho da minha mão direita. E segundo os sábios dizem exatamente o que depois a própria Torá vai confirmar, né? Este filho apoiará minha mão direita na minha velhice, certo? E também outro nome, outro significado do nome Binyamin é filho do sul, porque foi o único filho de Yaakov que nasceu na Terra Santa. Rachel faleceu durante o parto. Yaakov enterrou Rachel perto de Betlehem, que Betlehem significa Betlehem, Bet, casa, Lehem, pão, né? Popularmente conhecida como Belém, né? Mas o nome original é Betlehem, casa do pão. E ela foi então sepultada exatamente nesse lugar. E o seu túmulo foi erigido ali por todos os sírios que trouxeram pedras, e Yaakov colocou as pedras uma em cima da outra, formando um pilar, colocando a sua pedra no topo. A pergunta, né, é por que Yaakov não levou Rachel à gruta de Macpelá para enterrá-la junto com as outras matriarcas? Antes de falecer Yaakov, ele conversou com seu filho Yosef, né? Não esquecendo que Yosef e Benjamim são os dois filhos únicos de Rachel. Então, Yosef já estava mais adulto aqui, ele compreendia o que estava acontecendo. E ele viu que a sua mãe não foi sepultada lá na gruta de Macpelá, mas foi sepultada no caminho, né? Então, aquela questão que ficou pairando na mente de Yosef. Por que a minha mãe teve que ser sepultada no meio do caminho, à beira do caminho? Então, antes de morrer, Yaakov tem a conversa com seu filho Yosef, e ele explica para ele: juro-lhe que exatamente tanto quanto você quer que sua mãe descanse na gruta de Macpelá, eu desejo também que ela fosse ali sepultada. Então a Mishnah diz nesse diálogo entre pai e filho, Yaakov e Yosef, e ele diz então Yosef: ordene isso agora, e eu ainda a transferirei e a enterrarei na gruta de Macpelá. Yaakov então respondeu-lhe, segundo a Mishnah: você não pode fazer isso, meu filho, porque enterrei-a no cruzamento da estrada de Betlehem, de acordo com a ordem divina. No futuro, quando os filhos de Rachel forem exilados por Nabucodonosor no caminho à Babilônia, eles passarão diante do túmulo de Rachel. Ela suplicará a Deus por misericórdia para seus filhos, e Deus escutará sua prece. As palavras de Yaakov cumpriram-se quando o povo judeu foi exilado após a destruição do primeiro templo. A grande destruição do primeiro templo por Nabucodonosor, o rei da Babilônia, hoje conhecido como Iraque, nós vemos aí o cumprimento disto.
Rachel levantou-se perante Deus e rezou, dizendo: Mestre do universo, sabes muito bem o quanto o seu servo Jacob me amou e serviu meu pai por 7 anos por mim. Ao final dos 7 anos, quando chegou o momento do casamento, meu pai decidiu dar-lhe minha irmã em seu lugar, em meu lugar. Eu sabia e encontrei-me numa situação bastante difícil. Enviei uma mensagem a meu futuro marido e ele me revelou certos sinais através dos quais ele poderia distinguir-me. Então enviei uma mensagem a meu futuro marido e ele me revelou certos sinais secretos através dos quais ele poderia distinguir-me de minha irmã. Então o plano de meu pai teria falhado. Mais tarde, porém, mudei de ideia, porque tive pena da minha irmã Leia, que seria exposta à vergonha pública. Quando minha irmã estava vestida para o casamento, revelei-lhes os sinais secretos que havia combinado com Jacob. E até me escondi no quarto do casal e respondi às questões de Jacob, para que ele não descobrisse o engodo através de sua voz. Sou apenas humana, mas não tive ciúmes dela, nem a expus à desgraça. O Senhor é o Deus exatamente e eternamente vivo. Por que deveria ter ciúmes de ídolos insignificantes e permitir que, em consequência, seus filhos sejam exilados, mortos a fio da espada e sofram abusos dos inimigos? A prece de Rachel evocou a misericórdia de Deus e ele respondeu. Está registrado em Jeremias, capítulo 31 e versos 15 e 16. Abstenha tua voz de chorar e teus olhos de lágrimas, pois teus bons atos serão recompensados, diz Deus a ele, teus filhos retornarão novamente da terra do inimigo. Hoje em dia, mais de 3.500 anos do falecimento de Rachel, reconhecemos a localização do túmulo dela. Muitos judeus vão lá para rezar. Deus ouve suas preces em mérito da matriarca Rachel, a grande Tzadeket, a grande pessoa justa das matriarcas. Então, através disso daí, né, nós vemos aí o cumprimento dessa palavra preciosa. E Jeremias, né, traz esse registro, né, capítulo 31 de Jeremias e o verso 15 e 16, onde Deus responde à prece de Rachel. Os seus filhos retornarão da terra dos inimigos e voltarão para a terra prometida. Baruch Hashem. Voltando agora à descendência de Esaú. Quando chegamos no capítulo 36, o verso 43, nós temos aí o chefe da tribo de Magdiel. Quem é o chefe da tribo de Magdiel? Vamos dar uma olhadinha aqui qual que é a expressão que traz para nós. Bereshit, capítulo 36, verso 43. Chefe Magdiel e chefe de Irã. Esses são os chefes de Edom, segundo suas moradas na terra de sua posse. Este foi Esaú, o pai dos Edomitas. Ok? Buscando e rabuscando pela história, a história ela registra as grandes verdades. O chefe da tribo de Magdiel é hoje o que nós conhecemos como Roma e o seu sistema religioso. Os descendentes de Esaú, na atualidade, são Roma e o seu sistema religioso.
Olha onde chegou a descendência de Esaú, a descendência de Esaú. E o ódio de Esaú contra os judeus se prolongou em todas as suas descendências e gerações. Certo? Por isso, há pouco tempo atrás, nós tivemos aí, se não me falha a memória, né, o Papa João Paulo II, e agora, se não me engano, recentemente, o próprio Francisco, né, pediram perdão aos judeus pelos erros e crimes cometidos contra o povo judeu. Ok? Essa é a descendência de Esaú. Por isso, a bênção de Isaac fala que quando Jacob começar a se elevar, Esaú e a sua descendência começa a cair. Olhem a história de Israel hoje e a história de Roma hoje. Sim, amados, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, é a verdade absoluta, inquestionável. Podem arrumar aí vários argumentos, falarem A, B ou C. Isso não quer dizer nada, porque a Torá é Emet, verdade absoluta. Os tempos e os milênios passam, mas de forma alguma a Torá de Hashem cessará. Voltando a falar o que o Rebbe nos diz, a nossa missão é trazer luz da Torá. Não é entrar em guerra aberta contra Esaú e a sua descendência. A nossa luta é trazer a luz da Torá. Por quê? Porque é através da luz da Torá que se revela a verdade da Torá, a verdade da palavra, a verdade divina. E é através disso que a escuridão vai se dissipando. E à medida que a escuridão vai se dissipando, a verdade vai se estabelecendo. E à medida que isso vai acontecendo, as mentes que estavam obscurecidas por falta de conhecimento, por falta da verdade, vão começar a clarear. E as pessoas começarão a convergir para aquilo que Deus determinou no princípio da criação, que o mundo seja transformado no seu lar. E as nações farão parte do lar de Deus. Que isso vai se concluir, que isso será real nos dias de Mashiach, plenamente real. Porque nos dias de Mashiach sairá de Jerusalém o conhecimento da Torá para todas as nações. E todos aprenderão não somente o hebraico, a língua sagrada, mas aprenderão somente haverá somente uma verdade estabelecida, um único Deus e um único Salvador estabelecido entre todas as nações de forma inquestionável, porque a verdade revelada através de Jerusalém, através de Mashiach entre as nações a partir de Jerusalém, a verdade que descerá às mentes e aos corações das pessoas de uma forma tão suave, tão cheia de refrigério, cheia de shalom, e as pessoas reconhecerão o único e o verdadeiro Deus e Salvador. Por isso, vamos cumprir a nossa parte, a nossa missão nessa grande jornada, trazer a luz da Torá, trazer a água límpida da Torá, para que a escuridão caia por terra e que as sujeiras sejam limpas e purificadas, pois estamos chegando também em Hanukkah, festa das luzes, festa da reinauguração do Beit HaMikdash. Amanhã, com a graça bendita de Hashem, vamos iniciar então a nossa nova Parashá, que é a 9ª Parashá, Vaishev, que significa e ele habitou, que nós estaremos aí, né, a partir do capítulo 37 de Bereshit, e vamos aí
entrarmos na história com H maiúsculo da descendência dos filhos de Yaakov, né? E dentre estes nós teremos aí então Yosef e os seus irmãos. O que vai acontecer nesse momento de conflitos entre os irmãos? A este Yaakov e a sua geração, que tanto o Eterno ama, amou e amará. Vamos entrar na intimidade mais profundo na história dessa descendência, que é algo majestoso aos olhos do Todo-Poderoso. Shabbat Shalom, um bom término de Shabbat Shalom para vocês, uma Havidalá, separação do 7º dia para os 6 dias comuns. Que a graça bendita de Hashem venha realmente renovar-nos para que as nossas baterias sejam recarregadas, né? Que a nossa alma divina, fortalecida na conexão com a centelha divina de Hashem e nessa conexão com o infinito, o Ein Sof, o Todo-Poderoso, venhamos aí ser luz entre as nações. Shalom, shalom. Até amanhã.